Quando falamos sobre o Espírito Santo, vemos que desde Gênesis capítulo 1, versículo 2, fala que o Espírito se movia sobre a face das águas. E vemos a presença do Espírito Santo de Deus desde o Antigo Testamento. E quando vemos em Joel, falando sobre a profecia de um derramar do Espírito, vemos que é uma questão complexa, se divide entre protestantes e temos assembleanos geralmente, e outras, batista tradicional, que não tem consenso sobre esse texto, mas nós vemos, todo ele tem um consenso sobre o poder do Espírito Santo de Deus. E vemos, Joel, ele profetizou em que teria o derramar do Espírito Santo. Está lá em Joel capítulo 2, e vemos lá em Atos capítulo 2, quando tem o derramar do Espírito Santo. Na inauguração da igreja, quando Jesus sobe ao céu, e ali é derramado o Espírito Santo de Deus. E vemos outros textos, como Atos 8, se não me falha a memória, fala que eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas nós vemos Paulo, ele, quando vai falar sobre alguns dons, ele fala sobre o dom de língua. Então, é uma questão complexa. E vemos que recebemos o Espírito Santo de Deus quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, fica a questão, a discórdia em termos teológicos entre os batistas tradicionais, presbiterianos e os assembleianos. Mas nós sabemos que os frutos do Espírito, ele é produzido pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, nós somos todos irmãos, apenas discordamos em algum ponto e vemos que uns têm um ponto de vista, outro tem outro ponto de vista nessa questão do Espírito Santo. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele está conosco a todo momento. Então a Bíblia fala que eles receberam o que revestimento para fazer a obra do Senhor. E essa questão é uma questão complexa, mas nós vemos que temos uma linhagem, um pensamento, que o Espírito Santo, ele está nos ajudando nas nossas fraquezas, como está lá em Romanos 8, versículo 37, se não me falha a memória, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E quando nós falamos, os assembleanos e outros falam sobre o batismo com o Espírito Santo, dom de profecias, e nós vemos que é uma necessidade de nós revestirmos, procurar buscarmos, mas o essencial é que nós venhamos produzir o fruto, Então, Paulo, ele fala que o mais importante era o amor. O mais importante era o amor. E vemos que muitas vezes as pessoas falam que profetiza, pula e fala tantas coisas, porém nós não vemos os frutos. Então, Paulo, ele fala sobre o fruto do Espírito. Devemos ter o fruto do Espírito de Deus em nossa vida.